Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Eu ia gravar uma leitura de montinhos, sabe aquela bem clássica que separa duas opções e tal? E não estava rolando, aí eu pensei, vou fazer uma leitura intuitiva, aquela que você assiste inteirinha e vê em que ponto eu converso com a tua energia, tá? Então, vou trabalhar agora com o tarô que eu ganhei da Maria Luísa, né? Tarô solar, olha que energia maravilhosa. Inclusive um 10 de ouros, aquela carta maravilhosa da família Margarina, que é rica, que é abundante, feliz. Olha, coisa linda. Olha esse pajem de paus. Eu que coleciono tarô, quando eu vejo uma riqueza dessa, eu fico alucinada. Primeira leitura que eu vou fazer com esse tarô aqui, tá? Então vamos para uma leitura intuitiva. Peguem apenas aquela partezinha que ressoar com o teu momento, com a tua história. Caso você queira uma leitura na tua energia, meu contato tá aqui embaixo, no descritivo do vídeo. Me chama, eu vou ter o maior prazer em te atender. E por favor, peço com toda a gentileza o like. Vamos lá. Ai, que vai sair este tarô tão lindo. Diga lá, tarô. Ah, esqueci de falar. Separei aqui do lado, ó. Anjos do Romance e Oráculo das Intenções. Se eu sentir uma vibe amorzinho, eles estão ali, apostos. A gente abre essa leitura com 4 de paus, que é uma carta que vai falar de quê? Vai falar de estrutura, de relacionamentos que estão aí subindo de patamar. Tá ficando, vai ser o ficante oficial. Tá namorando, vai ser pedido em casamento, em noivado, né? Uma carta que tem uma energia de elevação, de algo que te estrutura. A gente também tem um As de Espadas e um 9 de Ouros. A gente já vai conversar sobre sobre essa combinação. O que eu sinto aqui? Que tem algo que precisa ser estruturado, reestruturado e que será, certamente. Tem uma energia também de algo que está começando e talvez seja a tônica dessa reestruturação, que é começar algo com base no racional, pensando bastante a respeito, elaborando planos, traçando estratégias para você concretizar essa estrutura, tá? Claro, quando a gente pensa em algo sólido, em algo, né, que realmente te proporciona essa estrutura, a gente não pode fazer de maneira atabalhoada, sem nenhum planejamento. E é exatamente esse planejamento que vai ser decisivo, né, que é muito importante para que vocês cheguem aqui no 9 de Ouros, que é uma carta que pede que vocês estejam muito centrados na tua autoestima, na tua satisfação, no que te traz prazer, no que te traz emoção. É uma carta que fala muito de você bem com você mesma, com você mesmo, tá? Então, assim, tem algo que tá vindo aí, vai dar uma estruturada, vai trabalhar muito com a tua autoestima, talvez, inclusive, o fato o que tá vindo vai ser tão maravilhoso, vai te deixar tão firme, tão sólida, tão, sabe, segura de si, que vai trabalhar diretamente a tua autoestima. Vai ser de qualquer jeito? Não. Você vai ter que ter um trabalhinho aí para estruturar essa área da tua vida. Você vai precisar de um certo planejamento, de elaborar alguns planos, estratégias e, claro, né, implementar também. Mas lembrando, tem algo aqui que vai te estruturar e que vai mudar radicalmente a tua autoestima. Vamos lá, vamos continuar. 8 de ouros, olha que interessante, faz sentido. Pajem de ouros. Bastante energia de ouro, nossa,
7 de ouros, muita energia de ouros aqui, hein? Energia de materialização. Sinto que é uma leitura muito voltada, por enquanto, para o aspecto material. Posso estar falando muito fortemente aqui com quem está trabalhando energia do dinheiro, energia do trabalho, tá? O 8 de ouros é uma carta que vem falar de que para que você consiga isso daqui que apareceu nessa primeira leitura, nessa primeira linha, perdão, que é algo que vai te estruturar e que vai te levar para um outro patamar de autoestima. Para que você alcance isso, você vai ter que se esforçar bastante, se dedicar bastante. Lembra que eu falei no primeiro momento? Você vai traçar planos, traçar estratégias, mas você vai ter que implementar essas estratégias, você vai ter que colocar na ação, colocar em ação, é exatamente essa carta aqui, tá? Por isso que eu falei, faz sentido. Aqui é você planejar e agir, planejar e trabalhar, planejar e não deixar que o cansaço te vença, tá? Essa carta aqui, ela fala de um esforço dedicado, de você dedicando tempo da tua vida, de você dedicando energia da tua vida para concretizar o que tá vindo aqui, tá? Claro, tem coisas que vêm para a vida da gente com muita facilidade, tem coisas que a gente precisa se dedicar. Mas o que está vindo aqui nessa primeira linha é tão maravilhoso que vai demandar, sim, um trabalhinho, tá? Mas vai ser uma coisa que vocês vão fazer e vão ficar muito felizes, porque vem coisa muito boa por aí, tá? O Pajem de Ouros, ele vem falar da necessidade de você trabalhar arduamente, sim, pensando na materialização, pensando no sucesso, pensando no que você vai ter de retorno financeiro, inclusive, mas ele também fala, por ser um pajem, e aqui é uma leitura muito particular, da necessidade de você trazer leveza para essa situação, né? A gente sempre a vida, a gente, enquanto vivos, a gente lida com várias situações. A maneira como a gente lida com essas situações faz toda a diferença. Então, aqui, vocês vão ter recompensas? Sim. Antes da recompensa, vai ter muito trabalho. Como vocês vão trabalhar é o que está sendo pedido nessa carta. Com leveza, através da energia do pajem. O pajem é aquela criança, ele é inocente, ele é leve, ele ainda não passou pelas dificuldades da vida. Então ele ainda tem uma aura de leveza mesmo, né? A palavra que me vem agora é só leveza. Então é necessário que vocês olhem para essa situação aqui e que pensem que é o momento de trabalhar, mas é também o momento de olhar para essa área, né, para esse momento da minha vida, como se fosse algo único, como se fosse algo que eu estou me dedicando, mas é a oportunidade da minha vida. Eu vou construir algo gigante, eu vou construir algo que vai mudar a minha vida. Eu já planejei essa situação. Sei que vou ter que colocar a mão na massa, trabalhar pra caramba, mas eu quero passar por tudo isso de maneira leve, com a certeza de que vou concretizar. Por que a certeza da concretização? Porque é um pajem de pentáculos, pajem de ouros, aquela que tem a certeza da manifestação, tá? E aí, o 7 de ouros vem me dizer da certeza da colheita. É uma carta que te coloca aí num compasso um pouquinho de espera, né? Porque até a gente prepara a terra, a gente joga a semente, até que a gente colha os frutos, demora um pouquinho. Então, é uma carta que fala aí de um tempo de espera, mas que é uma colheita certeira. Lembra que a gente abre o jogo de vocês com um 4 de paus, que é uma carta maravilhosa. É uma carta que fala de casamento, inclusive, viu, gente? Por mais que tenha essa vibe aqui muito de material, é uma carta que também pode falar de casamento, fala de celebração, tá? Então, quando a gente abre um jogo com uma energia de celebração, uau, né? E com tantas cartas de ouros, por mais que tenha trabalho, tenha que ter um planejamento aqui, é aquela carta da colheita certa, tá?
Cavaleiro de paus. Pendurado. Olha que interessante. Pagem de espadas. Olha que interessante. Vamos lá, a gente vai conversando, tá? Cavaleiro de paus, ele vem me falar de que algo, né? Vocês estão aí trabalhando, em movimento, né? Me ocorreu de falar que por ser um naipe de ouros é um naipe denso, pesado, né? Talvez demore um pouquinho essa situação aqui, tá? Porque tem essa carta. O cavaleiro de paus, por mais que ele fale, né, de uma certa rapidez, como a energia está muito calcada em ouros, eu sinto que talvez demore um pouquinho, tá? Mas esse cavaleiro de paus aqui vem me falar muito de vocês manterem o entusiasmo de vocês, justamente por conta dessa demora, tá? Lembra que eu falei no começo da leitura, o que está vindo é algo tão grandioso, é algo tão transformador, e que a menos que seja um prêmio da Mega Sena, tudo que a gente vai construir que é muito sólido, demanda aí um tempinho, tá? Nesse meio tempo, além da leveza do Pajem de Ouros, manter o entusiasmo, porque quando a gente se lança aí numa empreitada, quando a gente começa algo, a gente começa muito entusiasmado, muito feliz, muito alegre. Conforme vão surgindo as dificuldades, os entraves, aí a gente tende a dar uma desanimada. Essa carta que fala, olha, não desanima, continua caminhando na direção da concretização dos seus planos, dos seus objetivos, na concretização de tudo aquilo que foi elaborado no começo dessa jornada, tá? Mantenha entusiasmo, porque em algum momento pode ser que você olhe para esse cenário e que você fale assim, eu não estou conseguindo mais dar conta disso tudo, tá? Por isso que é tão importante vocês manterem o entusiasmo. O pendurado, ele vem falar de uma situação estagnada, algo que dá uma parada aí no meio do caminho, algo que vocês, talvez que vocês precisem recalcular a rota, sabe o momento em que você para e fala assim, e agora, né, eu já caminhei pra caramba, preciso parar e recalcular a rota, esse cenário aqui, tá? Apesar desta carta de dar uma puxada freio de mão, recalcular a rota, essa energia de estagnação, mantém o entusiasmo, tá? Não se deixa bater, por mais que seja também, inclusive, um arcano maior, que tem uma energia maior, um grande acontecimento, né, um marco nessa jornada aqui, essa energia, ela é muito importante, porque ela pede um novo olhar, uma nova perspectiva, tá? Pede que você recalcule a tua rota, e para recalcular a tua rota, você vem aqui novamente com uma energia de espadas, novamente o naipe da mente. Então, o quanto é necessário, né? Depois de todo esse trabalho que você fez, que você caminhou pra caramba, você tá ali naquela batalha gigante para manter o entusiasmo, aí vem o momento de você puxar o freio de mão. Aqui é uma energia ruim? Não, porque pode ser o momento de você aparar as arestas. A gente começa a fazer. Em algum momento a gente precisa parar e olhar se está tudo indo de acordo com o que a gente tinha determinado, tá? Olhou, identificou? Beleza, vida que segue, né? Através desse Pajem de espadas aqui, que é uma carta que vai pedir que você recalcule. Então, essa combinação aqui de pendurado com Pajem de espadas é aquilo que o universo fala assim, é o momento de você parar e analisar, colocar novamente no papel, tá? Aqui você colocou no papel, aqui você vai colocar novamente, aqui é o momento, vamos lá, tá? Tô falando, as mensagens estão vindo aqui, ó. Aqui é o momento de você parar e pensar o que
aqui você colocou no papel. Vamos lá. Eu tô tentando, assim, a minha mente está um turbilhão de informações. Eu tô tentando trazer para vocês de maneira que eu consiga dar vazão ao que eu tô pensando, mas que não fique atrapalhado. Então vamos lá. Aqui vocês planejaram. Com base nesse planejamento que vocês estão buscando estrutura e uma elevação da autoestima, aquele, né, momento de virada de chave na vida de vocês, aquele momento em que vocês, né, dão um salto de vitória. Vocês estão aqui nesse momento de planejamento. Para conseguir isso aqui, vocês têm todo um trabalho, né? Trabalho pesado. Vocês têm aqui que ter leveza, confiança no que vocês estão fazendo, confiança de que vocês vão conseguir a vitória, manter o entusiasmo, mas depois de tanto, né, esforço, aí chega o momento de você realmente fazer aquele balanço do que já foi feito, né, com base no que você planejou, o que você já conseguiu concretizar, né? Esse momento aqui, ele é fundamental. Então, por mais que seja uma energia parada, uma energia de estagnação, é um momento crucial. Por quê? Porque a partir desse pendurado aqui, desse momento de estagnação, é que você vai recalcular a rota, tá? Então, aqui você vai parar e vai olhar o que você ainda, o que falta, o que precisa ser feito e qual a melhor maneira para se fazer. E aí, novamente, o racional, a mente, entra em ação. Aqui vocês estão começando, é uma energia de início, é um as. Aqui vocês já caminharam pra caramba. Então aqui, vocês, por mais que é uma carta também de um pajem, né? Vocês já andaram aí, ó, né, todo um cenário. Vocês já conseguiram chegar num ponto de analisar novamente o que precisa ser feito, tá? E por que tudo isso? Lembra, tem muita coisa para fazer, o objetivo é muito grande, né? Então tem que colocar a mão na massa e a gente sempre tem que recalcular a rota, tá? Como eu falei, a menos que seja um plano, um prêmio da Mega Sena, se a gente quer algo muito grandioso, a gente tem que colocar a mão na massa e não raro parar, olhar se está dando tudo certo, ver o que tá, tira o que deu errado e volta para o caminho de novo. O pajem de espadas tem muito essa energia também, tá? Analisou, limpou o cenário, né? Não se deixa bater pelas dificuldades, pelas situações. Lembra que um pajem é sempre aquela energia de quem tem aí uma certa leveza por conta da imaturidade, mas aqui ele é leve, sim, mas ele é extremamente racional, tá? Agora é o momento de você olhar para esse cenário aqui com bastante frieza e mudar a rota. Vamos lá, peraí, deixa eu dar uma... Vou acatar porque caiu aqui, né? 7 de paus, uma energia de resistência, tá? É uma carta de um certo alerta aí, viu? Por quê? Porque às vezes a gente tem um plano que a gente acha, lembra do Cebolinha? Um plano infalível. Às vezes a gente tem algo que está tão desenhado na nossa cabeça, tão esquematizado, e a gente está tão preso àquele modelo de sucesso, àquele modelo de situação, de cenário ideal. A gente tende a construir um cenário ideal para uma vida profissional, para uma vida afetiva, para uma vida familiar, e a gente está tão preso àquele modelo que a gente tem uma certa resistência. Então, quando algo começa a sair, né, do que a gente determinou previamente aqui, né, a gente cria aí uma certa resistência. Então, cuidado com essa resistência, porque aqui pediu que a gente recalculasse a rota. Então, se pede um novo cálculo de rota, mas você tá na resistência, a tendência é de que a coisa, né,
Vamos lá. Vamos lá. É muito engraçado porque eu vou vendo as cartas, aí eu vou vendo, né? Lembra que eu falei? Se pede um cálculo, um novo cálculo de rota, né? Mas vocês estão na resistência, que a tendência pode não ser muito boa. Aqui vocês vêm com o imperador. O imperador, via de regra, é uma carta muito positiva. Porque ele mostra alguém que tem comando, que tem força, que tem uma liderança interna, ele tem um poder, ele tem análise, um poder de análise do cenário, né, da situação muito acurada. Por quê? Porque o imperador, gente, ele não está ali naquela posição à toa, né? Ele reina sobre os 4 reinos, né? Paus, espadas, copas, enfim. Então, ele tem nele todas essas características dos outros reis. Por isso, ele está comandando, né? Só que a gente tem que levar em consideração também o lado sombra do imperador, que é um certo ego inflado, né? Eu posso estar falando também com alguém que no lado sombra ele é meio tirano, né? Então, quando você junta 7 de paus com o imperador, a tendência é o lado sombra dar uma sobressaída, porque assim, ele tá tão seguro do ponto de vista dele que ele não abre margem para nenhum mudança na rota, tá? Então assim, não, vai ser feito desse jeito. O projeto que eu lancei é esse. Não vou mudar. Vocês que lutem aí, ó, para fazer valer o meu objetivo. Eu quero isso estruturado, eu quero me dar muito bem, né? Quero colher os louros dessa situação toda, só que eu não quero que nada saia do meu controle. Tá tudo aqui, ó. E por conta de estar nessa situação de resistência e de tão autocentrado, tem uma energia aqui de 5 de espadas, que é uma carta que vem falar de um medo da derrota, né? E assim, e por que dá esse medinho da derrota? Gente, vamos lá. Vocês, como eu falei, vocês abrem o jogo com o 4 de paus, que é a carta da celebração, a carta da estrutura, uma carta que mostra um cenário extremamente positivo. Em seguida vem um 9 de ouros, que é uma carta que fala, né, de vocês ali, ó, no centro do mundo, autoestima lá em cima, né? Então, quando a gente pensa nessa combinação aqui juntos, é muito natural e ainda vem tudo isso aqui junto com o imperador, gente, é você tendo realmente muito medo de perder tudo isso. Posso estar falando com alguém aqui que já está investindo numa área, numa situação, e aí, por mais que eu tenha falado, e é muito interessante, né? Não saiu nenhuma carta de copas, né? Então é muito algo, por enquanto, voltado para trabalho mesmo. Olha, já tirei 12 cartas, nenhuma de copas. Então, de fato, é uma situação de algo que está sendo construído, de algo que está sendo pensado em termos materiais. Interessante essa observação aqui, né? E aí, por mais que vocês tenham esse cenário aqui extremamente positivo e com o imperador, essa força junto, 4 de paus, 9 de ouros e imperador, é uma combinação muito positiva quando a gente olha para um cenário de luz. Quando a gente olha para um cenário de sombra, é muito natural que isso aqui que está sendo construído, que esse imperador tenha medo de perder. Então, trabalha muito essa energia, dá confiança. Lembra, não à toa, saiu uma carta para vocês manterem a leveza. Trabalha pesado, mantenha a leveza. Trabalha pesado, né? Recalcula a rota, mas sempre com aquela jovialidade, né? Olhando com o olhar de quem
não se deixa ainda contaminar pelas dificuldades, tá? Me vem muito essa mensagem aqui. O Pajem de Espadas, ele é uma energia de um jovem que pensa bastante, né? Mas que ele vai sempre pelo lado racional, ele não se deixa contaminar, não se deixa contaminar por essas dificuldades aqui, tá? Não se perca pelo medo de perder, não se, olha, vai ficar estranho, mas eu já vou, não se perca por medo da derrota, por medo de perder, tá? Vamos lá. A força, olha aqui, as de ouros, eita nós. A sacerdotisa, vamos lá. Eu falei, olha, porque assim, né? Eu falei, não se perca com medo de se perder. A carta da força vem falar dessa energia de autocontrole, de você se segurar, de você engolir, matar um leão, de segurar um leão pela boca. Não é matar, não. É segurar um leão pela boca. É uma carta que pede esse controle surreal. Aquela situação que assim, você tá ali morrendo de medo da coisa dar errado. Mas você não dá braço a torcer. Você segura. Você fala assim, olha, tem tudo para dar errado. Mas não, eu tô aqui, eu tô no controle. E aqui, ó, junta força com o imperador. Né? Porque o imperador, ele é firme. No momento em que precisa ser frio, ele é frio. Né? Quando ele precisa ser amoroso, ele também é, mas ele é extremamente racional quando precisa. Então, é o momento de você, quando estiver ali com medinho de perder, olhar para você e pensar, eu tenho um imperador em mim. E agora é o momento de eu me segurar. Segura a onda, tá? Não se deixa abater. Ah, mas eu tô morrendo de medo, eu tô para perder tudo. Não importa, não se deixe levar, tá? Pensa nessa combinação aqui poderosíssima. Imperador com a força é uma carta de você mostrar teu poder pessoal, tá? É o momento de você mostrar teu poder pessoal. E quando você tem essa energia de você mostrar o teu poder pessoal, aí você vem para o universo, como um presente mesmo do universo, uma oportunidade de recomeçar, tá? De maneira mais sólida, de maneira mais consistente. Tá? Então, assim, aqui pode ser que esse recálculo aqui de rota dê meio que uma estabilizada, porque até então você tá aqui, ó, né? Vou construir algo gigantesco, coloquei no papel, estou trabalhando, né? Estou mantendo aí a jovialidade, a leveza, tenho certeza que eu vou vencer, tem algo aí, não posso me perder no entusiasmo, só que chega um momento em que você é confrontado com a realidade, que é esse aqui, ó. E às vezes a realidade pode não ser, né? Aí é o momento de você olhar para o que você está construindo, né? Porque você está estruturando, e você fala, saiu um pouco da rota, né? E agora? Esse momento dá um certo medinho, né? Principalmente porque, assim, você tá ali na resistência. Eu elaborei um plano para minha vida, eu não quero que saia da rota. Então, eu me seguro ali. E assim, essa coisa do ego do imperador, de falar assim, não, tem que ser do meu jeito. Eu trabalhei pra caramba. Eu elaborei um plano. Como é que vai agora a coisa dar errado? Né? Então, tem esse cenário aqui, né? De um certo... uma virada não tão positiva com esse pendurado, que é uma carta-chave porque é de fato a grande virada, porque a maneira como você reage a esse momento em que você precisa recalcular a rota da tua vida, do teu planejamento, é que vai decidir tudo isso, né? Essa aqui é a grande virada. Não à toa agora percebi que o centro do jogo até agora é mesmo o pendurado. Prova de que
de fato, essa energia aqui é a grande virada. A maneira como você vai reagir, né, a essa energia, a esse ponto, né, em que você precisa parar e refletir se a situação, né, tá de acordo ou não, é o que muda totalmente o jogo, tá? E aí é o momento de você descer um pouquinho do teu ego, de você segurar o leão, né? Segurar um pouquinho o ego, engolir um sapinho aqui com essa força. A força é uma carta que fala de você engolir um sapo, sabe? Né? Porque você tem que ter ali um autocontrole, você tem que saber o quanto você já fez, o tanto que você já caminhou, o tanto que você planejou, né? Então, é um momento que você precisa dar uma segurada, tá? Mas quando você tem esse movimento, o universo te dá uma oportunidade de você. A carta do As é sempre uma carta de início, né? Mas como a gente já está aqui no movimento de construção de algo, que pode ser uma carreira, né? Eu ia falar, pode ser um relacionamento. De fato, não sinto que é relacionamento, porque não saiu nenhuma carta de copas, né? Aqui é muito dinheiro e mental, dinheiro né? E arcano maior, tem um monte de arcano maior aqui, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanos maiores. É bastante, né? Então, a energia é forte. Então, assim, quando você tá aqui nesse movimento todo, segurando ali né? Segurando, engolindo um sapinho, né? O universo te brinda com a oportunidade, como eu estava falando, As é uma energia de início, mas como você já está nesse processo, é uma oportunidade de você continuar, né? Essa construção de algo agora de maneira um pouco mais sólida, né? É como se esse cálculo de rota, né? Pedisse de você uma energia, né? Um posicionamento menos resistente, mais forte, né? Que você confiasse mais no seu trabalho, confiasse mais no que já foi feito, que você meio que entendesse que em algumas situações você vai ter que engolir um sapinho, mas que você tá voltando para a rota, tá? E a carta da sacerdotisa vem me dizer que você, apesar de tudo isso, sabe, né? Você intui que onde você está errando, onde você está acertando, né? Ela te dá uma possibilidade de você analisar, continuar analisando toda essa situação, todo esse cenário, né? De maneira muito intuitiva, muito silenciosa também, né? Aqui é uma carta que pede aí um comedimento, pede meias palavras, pede que você analise esse cenário aqui, mas que não fique falando com muitas pessoas. Ela pede, de fato, um recolhimento, tá? Então, assim, você continuar esse processo de construção de algo grandioso para a tua vida, mas de maneira muito introspectiva. Você, naquele esquema, me, myself and I, sabe? Não falar para muitas pessoas, eu diria que para quase ninguém, tá? A sacerdotisa, ela tem isso, ela sabe muito, ela sabe praticamente de tudo, mas ela é muito quietinha, ela só, mineirinha assim, sabe? Fica ali comendo quieto, ela analisa o cenário, faz o que precisa ser feito sem estardalhaço, tá? Para fechar o jogo de vocês, como carta do corte, tem a energia do 10 de ouros. 10 de ouros, que é aquela carta. Vamos lá. 10. Opa! Nossa! Vamos lá. Vou pegar 4, tá? Porque as cartas eram tão maravilhosas que eu falei, tem que pegar. Vamos lá. Ó, 10 de ouros é aquela carta que vem falar de um cenário de a família Margarina, manja? Que é uma família que
é feliz, ela é harmoniosa, ela tem uma situação financeira bem tranquila, bem abastada, né? Então, assim, é o universo te proporcionando tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você imagina, tudo que você deseja, tá? Aqui eu diria que é amor e felicidade, amor e solidez material, tá? Também vem com a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna vem falar de mudanças rápidas e inesperadas. Mais uma coisa que eu gosto particularmente muito de comentar é que é a Roda da Fortuna, não a Roda da Miséria. Então, principalmente num jogo em que tem tanta, mas tanta carta de ouros, a Roda da Fortuna só pode estar falando de algo que está vindo aí, que vocês ainda, apesar de todo o trabalho, apesar de todo o esforço, apesar de todo o planejamento, apesar de tanto naipe de ouros aqui, inclusive de 10 de ouros, vocês não têm noção do que está vindo para a vida de vocês, da energia que é isso aqui, tá? E assim, vocês podem até, com a energia dessa sacerdotisa, intuir que está vindo algo muito grandioso. Mas estou para te dizer que é para além disso, tá? Também tem, e agora, duas cartas do naipe de copas, finalmente. Tem uma energia de muitas opções, de muitas escolhas para você, como se depois de tanto esforço, de tanto trabalho, né, o universo te colocasse um cenário de infinitas possibilidades em que você pudesse fazer as escolhas que mais te agradam, tá? E para finalizar, agora sim, de verdade, 9 de copas, que é a carta dos sonhos realizados. Então imagina, vocês começam o jogo aqui de vocês, e eu tirei carta pra caramba, hein? Vocês abrem o jogo de vocês com uma carta que fala de celebração, de estrutura, de casamento, de algo que te fortalece, e encerra concretizando os seus sonhos. Teremos trabalho? Sim, muito. Teremos que parar e recalcular a rota, né? Lidar aí com um pouquinho do nosso ego? Sim. Olhar para a vida da gente e encarar o medo de perder? Claro que sim. Mas no final, vocês vão concretizar os sonhos de vocês. Tá certo? Ai, que leitura mais linda! Com esse tarô, que é tão maravilhoso. Podia ter vindo coisa boa, né? Vamos contar as cartas? 3, 6, 9, 12, 15, 19 cartas para construir essa história linda que é de vocês, tá? Vamos lá? Para encerrar, vou tirar uma carta do oráculo das intenções para fechar aqui essa leitura. Nossa, eu tô satisfeitíssima com essa leitura, vocês não têm noção, porque tá muito linda. Ah, tem uma coisa aqui que eu vou olhar. Eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Vamos lá. Tá dando pra ver aí que eu tô cortando aqui? Vou pegar aqui a carta de cima, tá? Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar em águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Certo? Sabe uma coisa que eu olhei para cá e chamou muito a minha atenção? Esse 7 de ouros, né, que é aquela carta que a gente fala que é a carta da colheita, ele tem uma série de lírios aqui embaixo. Vocês estão vendo? A carta do 9 de copas também, né? Aqui embaixo, ó. Percebam, aqui embaixo. Eu fiz aniversário essa semana, ganhei esse tarô e ganhei essas flores também. Aqui, ó. Deixa eu colocar, vou mostrar aqui para vocês. E vejam o que tem aqui. Um lírio, coisa mais linda. Deixa eu pegar para vocês.
Olha que coisa mais significativa, né? Então, deixa aqui, inclusive, né? Nossa, ficou muito over. Mas vamos lá. Voltando com o cenário de lírio, com essa profusão de lírios aqui, encerra essa leitura que foi maravilhosa. Eu prometo que volto, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ressoado com o maior número de pessoas, tá certo? É isso, um beijo, tchau, tchau.